E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos o Evangelho segundo nos escrevera Marcos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Obrigado por essa rica oportunidade, Senhor, de iniciarmos mais um livro, a leitura de mais um livro da tua palavra. Te amamos e agradecemos o teu santo nome. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, segundo nos escreveu Marcos, 45 versículos e diz do versículo 1 em diante. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias. Repetindo o versículo 7 que nos diz. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Repetindo o versículo 28, que nos diz: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol,
trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele os curou, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Repetindo o versículo 34, que nos diz: e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, prontamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, repetindo o versículo 43, que nos diz: fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. 45º e último versículo do capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Pois bem, por meio desses 45 versículos, nos fala o capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, acerca do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, falando do preparo através de João Batista, com ênfase do versículo 2 ao 6. João dá testemunho de Jesus, do versículo 7 e 8, nos fala sobre o batismo de Jesus, do versículo 9 ao 11, nos fala sobre a tentação de Jesus, no versículo 12 e 13, nos fala que Jesus volta para a Galileia, no versículo 14 e 15, nos fala sobre a vocação de discípulos, do versículo 16 até o 20º, nos fala sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum, do versículo 21 até o 28, nos fala sobre a cura da sogra de Pedro, no versículo 29 e 30 até o 31, nos fala de muitas outras curas, do versículo 32 ao 34. Nos fala que Jesus se retira para orar, do versículo 35 ao 39, a cura de um leproso, do 40 até o 45. Pois bem, temos a boa aventura do Evangelho de Jesus sendo contado também por Marcos. Lembramos, é só nos lembrar de que o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova do Senhor. A boa nova que nos faz felizes e libertos pelo sacrifício santo de Jesus o Cristo. Não é arma para reter, prender ou mover pessoas a esta ou a outra circunstância. A boa aventura do Evangelho, a boa nova que o Evangelho traz, é a liberdade plena, a possibilidade do homem ser feito filho e servo do Deus vivo por meio do sacrifício de Jesus. Que Deus a todos abençoe e proteja. Sucesso. Parece que o soninho chegou, papai. Que Deus a todos abençoe.